segue falando do impacto desse tarifaço de Donald Trump, agora anunciando 50% de alíquota aqui para o Brasil, mas a gente fala sobre os impactos no mercado. Isso porque o Ibovespa futuro para agosto cai mais de 2% no patamar ali de 137 mil pontos. Dólar futuro para agosto sobe 2,3% a R$ 5,61. A gente vai tentar entender esses impactos, o que esperar a partir de agora do comportamento dos mercados. A gente conversa agora com o Gustavo Cruz, que é estrategista-chefe da RB Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Gustavo. Uma boa noite para você e toda a equipe. Gustavo, queria começar perguntando sobre essa reação imediata. Se essa reação ela deve ser premente, se a gente já pode discutir a partir de uma manutenção de uma alíquota de 50% para as nossas exportações aos Estados Unidos, se esse patamar de câmbio, pelo menos por enquanto, ele veio para ficar. Eu imagino que a gente deve ter uma deterioração ainda da parte de câmbio, bolsa, juros. Não tem jeito, realmente, ninguém sabe até onde vai ficar, se o Trump vai voltar atrás, se não vai, o comportamento dele é imprevisível, como ele mesmo gosta de falar. Então, diante disso, o câmbio ele vai desvalorizar. Esse patamar que a gente está vendo nos contratos futuros, ele pode ser ainda pior, dependendo de como escalar as conversas. A gente sabe que o Trump ele gosta de colocar as tarifas elevadas como uma crítica a algum tema ou alguma decisão de país, e se o país responde na mesma medida, o Trump, às vezes, ele dobra a aposta. Então, a situação que a gente está vendo hoje, ela não indica que é o final, porque a gente tem visto o presidente Lula ter uma reação positiva das redes sociais, segundo alguns levantamentos, ao criticar essas falas de Trump sobre o Brasil, sobre o ex-presidente Bolsonaro. Por isso, é um cálculo um pouco desafiador imaginar o que o presidente Lula vai responder e como que seria uma terceira resposta de Trump. Pois é, muito interessante essa sua leitura, Gustavo, porque a gente tem, na verdade, esses dois elementos, né? Elementos, na verdade, são mais políticos do que econômicos, mas do ponto de vista, inclusive, de popularidade, um câmbio mais elevado, inflação com uma possível contaminação também da inflação, elas têm um efeito muito negativo do ponto de vista de popularidade de qualquer governo, a gente sabe disso. Uma coisa é o Brasil defender a soberania das suas instituições, principalmente o andamento de inquéritos, investigações em curso no judiciário brasileiro, que inclusive não tem nada a ver com o Poder Executivo. Outra coisa evidente é defender suas políticas comerciais, econômicas e também defender, por mais que considere-se equivocado, qualquer tipo de alternativa em relação à moeda norte-americana como moeda de corrente global de comércio, né, o dólar. Mas esse aspecto ele é muito interessante sobre essa resposta política, porque não parece ter também muito aspecto técnico por trás dessa tarifa, né? Como a gente estava discutindo mais cedo, algumas outras nações que têm um fluxo de comércio, inclusive, menos significativo do que o Brasil com os Estados Unidos, tiveram tarifas muito elevadas, mas num patamar, inclusive, inferior. Queria, na sua análise, entender se tem alguma coisa que explique 50% de tarifa para o Brasil. Não tem. Justamente a gente, na primeira decisão, quando a gente ficou com as tarifas mínimas, ali fez mais sentido, porque quando a gente olha quem importa mais do que exporta para os Estados Unidos, o Brasil está junto com o Reino Unido e com a Austrália, dentre aqueles países que estão no quadro que o Trump busca, de não se sentir roubado, como os livros mostram que ele cita os outros países que têm superávit contra os Estados Unidos durante seu mandato, e agora deve estar falando a mesma coisa. Então, diante disso, o Brasil ele deveria ser a referência positiva para os Estados Unidos sobre o que ele quer que os países façam com os Estados Unidos. Mas a gente sabe que a consequência ela vem muito por conta de motivos políticos. O mercado financeiro ele esperava, sim, um movimento do Trump envolvendo a questão política, porque é isso que ele fez em disputas esse ano no Canadá, ele fez em disputas na Alemanha, ele fez em outras disputas de eleições, mas a gente esperava que isso acontecesse no próximo ano, em 2026, quando as eleições estivessem mais perto. A gente está a menos de 500 dias das eleições, é verdade, mas ainda parece um pouco cedo. Talvez por isso não estivesse tanto no radar assim. Gustavo, eu queria falar um pouquinho de setores que podem ser mais impactados por essa tarifa de 50% anunciada pelo presidente norte-americano, principalmente as petroleiras,
falar também da Embraer e também falar do setor de siderurgia, né? Eu acredito que sejam esses os 3 setores mais impactados. Queria uma análise sua acerca exatamente da capacidade desses setores de adaptarem-se a essas novas tarifas, se esse comércio com os Estados Unidos, de fato, vai ser censurado com um patamar de tarifas de 50%, que a gente tem hoje, né? Tudo pode mudar a qualquer momento, e evidentemente, também o possível impacto para os papéis e para os negócios dessas empresas. Perfeito. Como a questão tarifária ela não é dessa semana, ela foi do começo do ano para cá, os setores, as suas associações foram divulgando estudos sobre o que aconteceria caso as tarifas subissem do patamar de 10%. E o que essas associações mostraram ao longo dos últimos meses? Que se caso subissem acima de 20%, 25% no caso de eletrônicos, eles já considerariam que a situação paralisaria o comércio entre as duas nações. Falando em 50, realmente torna inviável. Acho que a gente vai ver muito setor parando de exportar para os Estados Unidos caso isso vire a regra ao longo dos próximos meses. E além de parar de exportar, você pode ter uma paralisação de uma ruptura de contrato mesmo, que aí é mais difícil ainda de você voltar a uma negociação depois, seja um contrato de algum serviço bem específico. Então, o setor de tecnologia, de eletrônicos, eles estão mais preocupados com isso. Sobre o setor de petróleo, acho que ele é mais citado porque ele é uma das maiores exportações em termos de volume para os Estados Unidos. Vejo que tem muita conveniência nas falas do Trump sobre tarifas ao longo desse ano. Então, por exemplo, a gente teve no primeiro semestre um problema nos Estados Unidos de aumento de preços de ovos. Tudo bem, o que aconteceu no finalzinho do mês passado? A gente teve a gripe aviária aqui no Brasil. Diversos países pararam de importar ovos do Brasil. Quem não parou? Os Estados Unidos, porque era bem conveniente para eles continuar importando para reduzir os preços por lá. Falando sobre os outros 2 setores, o setor de mineração e a Embraer, eu acho que eles entram no último trecho da carta enviada do presidente Trump para o Lula no dia de hoje, que ele fala: empresas que tenham investimento relevante aqui nos Estados Unidos ou que queiram anunciar investimentos adiante, elas serão isentas. Eu acho que é aí que, por exemplo, a Embraer e a Usiminas, elas entram nesse trecho. Elas são aquelas empresas que são multinacionais e que, por um acaso, têm plantas nos Estados Unidos e acabam direcionando. A planta do Brasil não envia para lá, mas a americana envia para os Estados Unidos. E ainda na questão da conveniência, você tem grandes empresas de aviação comercial nos Estados Unidos que precisam comprar aviões para repor ou para expandir seu serviço nos próximos anos. A Airbus e a Boeing, diante de um problema no pós-pandemia de interrupção de fornecimento de matérias-primas para eles estão com a fila muito cheia. A verdade é que, se não for a Embraer, não tem. Então, eles vão precisar continuar comprando da Embraer. Por isso, eu entendo que existe até uma defesa das próprias empresas aéreas pedindo para o Trump não incluir a Embraer de forma definitiva. Caso contrário, vai ser um problema para as empresas americanas mesmo. É importante esse aspecto que você levanta, Gustavo, acerca do cumprimento de contratos, né? Porque a partir de uma consolidação da tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto, qualquer tipo de envio aos Estados Unidos já seria sobretaxado, inclusive ignorando qualquer tipo de capacidade das próprias empresas norte-americanas, né, de cumprirem com esse compromisso. Eu queria entender como é que fica exatamente esse aspecto de uma segurança do ponto de vista dos negócios já afirmados, das entregas, das remessas já contratadas. Bom, o que a gente tem visto nos países que eles foram mais taxados no primeiro semestre é uma utilização do México como alternativa. Por isso, você vê balanças comerciais de França, Alemanha, empresas em países do Sudeste Asiático, a própria China, reduziram muito as exportações de dezembro para junho, para maio, que são os últimos dados, para os Estados Unidos ao longo desse primeiro semestre. Mas aumentaram muito as exportações para o México. Então, elas enviam os produtos para o México, falam que são produtos inacabados ou que foram exportações diretas para o México e, através dos caminhoneiros do México, eles atravessam a fronteira e concretizam a entrega final para os Estados Unidos. Isso já era muito explorado pela China desde o primeiro mandato de Trump, quando começou a guerra comercial mais direcionada contra a China, para justamente fugir das tarifas muito mais elevadas, ficando inclusive até com benefício fiscal do acordo que tem Canadá, Estados Unidos e México. Mas agora parece que o resto do mundo tem aproveitado essa fronteira
e também algumas empresas dos Estados Unidos que, ao longo do primeiro semestre, buscaram alternativas internas, viram que era totalmente impossível você colocar esse produto com novos preços, pegando matéria-prima ou fabricantes americanos, e diante disso se viram na alternativa de negociar, inclusive com seus exportadores de outros países, para passar pelo México mesmo, porque é a alternativa que sobrou. Nossa, muito interessante isso. Eu não sabia disso, Gustavo. E queria entender até se teve algum tipo de impacto, né, já mensurado do ponto de vista de custo logístico, né? Porque além do custo tarifário, você tem o incremento do custo na logística. Teve sim, é claro que você tem um incremento de custo de logística, mas de qualquer forma você ganha talvez com algum outro ponto de um trabalhador um pouco mais barato no México. Você tem casos de empresas chinesas que abriram filiais no México, onde elas falam que enviam pedaços de madeira, mas ao atravessar a fronteira, ou ao chegar no México para atravessar a fronteira, já vira uma mesa. Então, curiosamente, o mexicano ele só tem que montar. Mas um ponto para o Brasil, obviamente, é ficar atento do quanto dos empresários americanos vão buscar alternativas que vão substituir ou não. Um ponto que aconteceu ao longo do primeiro semestre, né, que não apareceram essas tarifas na inflação, na verdade, a gente viu os Estados Unidos, o governo pressionando muito o Walmart, Target, Amazon, as grandes varejistas, para não aceitar repasse. Então, o que acontece? Eles falam para os seus vendedores internos do supermercado, dos sites, que se eles aumentarem subitamente os preços, eles vão lá para baixo na lista de vendas ou nem enviam o produto para o Walmart, para os supermercados, que não vão colocar para venda. Bom, eles até estão sofrendo prejuízo ao longo desse primeiro semestre, mas é limitado. A gente sabe que em algum momento isso vai chegar. E um outro ponto é que a gente não, que esses produtores, eles em algum momento realmente vão ter que passar ou vão fechar as portas, né? Então, realmente esses preços eles vão chegar ao consumidor final. Cenário realmente assustador. A gente conversou aqui com o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no Money. Eu que agradeço a vocês, uma boa noite e até mais. Até mais.